Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é terça-feira da sexta semana da Páscoa. O Evangelho de João está no capítulo 16, versículos de 5 ao 11. Disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora os apóstolos começam a perceber que Jesus vai embora, que eles não mais o terão na sua presença. Tal compreensão diante da mensagem do Cristo traz tristeza ao coração dos apóstolos, que se enche de solidão. Solidão, incerteza, insegurança, medo. Porque o Cristo partindo deixa a eles uma missão, que é ir pelo mundo inteiro, anunciar o Evangelho a toda criatura e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Contudo, a missão de espalhar a boa notícia vai trazer a eles a perseguição. Serão expulsos das sinagogas, entregues aos governantes e alguns até morrerão. A impressão que eles têm é que eles prestarão um culto a Deus por meio de sua própria morte. Diante desse quadro de desolação, Jesus vem semear a esperança, dizendo a eles que é bom que ele parta, pois se ele não partir, não virá sobre eles o defensor. Contudo, uma vez que ele parte, ele envia sobre os apóstolos o defensor, o consolador, o paráclito. Assim, imbuídos do Espírito, impulsionados pelo Espírito, que, como vimos ontem, por eles dará testemunho do Cristo, o mundo de fato perceberá qual foi o pecado: não reconhecerem quem era Jesus. Pois a grande verdade do quarto evangelho é que Jesus é o Filho de Deus. E para São João é por meio desta afirmação, assumida como fé, Jesus é o Filho de Deus, que os homens chegam à salvação. Negar a filiação divina do Cristo é se ausentar da salvação. Isto, para João, é um pecado. Não aceitar que Jesus é o Filho de Deus e por isso perder a salvação. A justiça é que Jesus volta para o Pai. A cruz, que para muitos é uma derrota, para Jesus é a exaltação do Filho do Homem, é a sua glorificação. E o Cristo que assume a humanidade pecadora, agora devolve ao Pai a humanidade redimida por meio
do seu sangue e da sua cruz. Esta é a grande justiça, um sacrifício que na verdade foi uma glorificação, porque alcançou a exaltação da humanidade que se redimiu e se salvou. Sendo assim, o Espírito mostrará qual é o grande julgamento. O príncipe deste mundo já foi derrotado. Esta é a revolta de Satanás. Saber que está derrotado. Pois se os homens têm dúvidas de que a cruz de Cristo nos conquistou salvação, o demônio tem certeza de que a humanidade foi redimida pelo sangue do Cordeiro imolado. Ele está destruído. Por isso ele investe tanto contra nós. Por isso ele tenta seduzir o máximo a humanidade para levá-la à destruição da qual agora ele faz parte. Porque o Cristo que volta para o Pai um dia voltará. Quando ele voltar, ele ressuscitará os vivos e os mortos. Quer dizer, o mal perderá por inteiro a sua vez. Será disseminado e o bem florescerá. É uma questão de tempo, até que Jesus volte. Se o inimigo já está derrotado, se o Filho levou de volta a humanidade redimida para o Pai, e se o pecado consiste, então, em não crer que Jesus é o Filho de Deus, eis a grande missão do Espírito Santo em nós, na Igreja. Gerar a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Para que assim nós também possamos beber do cálice da justiça e ver o julgamento se concretizar, a morte sendo para sempre destruída. Jesus que volta então para o Pai não nos deixa órfãos. Ele envia o Espírito que nos defenderá. Não estamos entregues ao mundo e ao príncipe dele. Estamos envolvidos na armadura da vitória que o Espírito Santo de Deus nos envolve. Por isso ele é o nosso defensor. Contudo, precisamos querer e permitir que ele nos defenda. E essa defesa do Espírito em nós começa de fato a se concretizar quando eu professo, sem sombra de dúvidas, que Jesus é o Filho de Deus. E por essa fé proclamada e vivenciada é que eu me abro à salvação. Vocês estão entendendo? Porque é bom que Jesus volte para o Pai? Porque levando a humanidade redimida para o Pai, Ele prepara para nós um lugar. Enviando sobre nós o Espírito Santo, Ele nos dá mais uma vez a oportunidade de crer, pois quando Ele voltar, se nos encontrar na vivência da fé, não tem como o príncipe desse mundo nos derrotar. Vivamos então pelo Espírito e com o Espírito, para que estejamos sempre na unidade do Espírito Santo. Que esse Deus unitrino nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.